Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desta terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos, capítulo 9, versículos 15 e 16, que nos dizem assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O tema: Paulo, um vaso escolhido por Deus. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título Paulo, a vocação para ser apóstolo. Como nós vimos ontem, Paulo foi escolhido por Deus, foi levantado por Deus, foi colocado nos locais onde ele foi colocado. Nós sabemos bem que ele não trabalhou apenas em um lugar, ele não trabalhou apenas com um trabalho, com uma coisa, com um tipo de serviço. Ele esteve em vários lugares, fazendo vários tipos de obra diferentes. Paulo é o obreiro que organiza uma ajuda, um auxílio aos irmãos que estavam padecendo necessidades em Jerusalém. Levanta ofertas para socorrer essas pessoas. Paulo é o mesmo que sai de cidade em cidade pregando o evangelho. Paulo é o mesmo que vai ficar na cidade para doutrinar a igreja, para organizar a igreja. Paulo é o mesmo que vai escrever e orientar outros obreiros através de cartas a como fazer a obra de Deus nos lugares onde eles estavam, cuidando que as pessoas andassem dentro da doutrina de Cristo, cuidando que as pessoas fizessem aquilo que o Senhor Jesus nos orientou para fazer, cumprindo a vontade de Cristo. Agora perceba que não basta ser escolhido por Deus. Ser escolhido por Deus é a coisa mais importante. Porém, nós temos também que dizer sim. Nós temos também que concordar. O vaso tem vontade. O Senhor não trabalha com escravos. O Senhor não trabalha com robô. O Senhor escolhe indivíduos pensantes, inteligentes. Deus trabalha com parceria. Então, a outra parte, que somos nós, também tem que querer. Também tem que fazer a escolha. E Paulo queria fazer essa obra. Uma das coisas que eu acho interessante no apóstolo Paulo é que ele estava mais interessado em servir do que em que tipo de serviço que ele iria fazer. Para Paulo não importava qual serviço que era para ele fazer. Não importava se era para ele ser o plantador de igrejas, o missionário, aquele que ia sair de cidade em cidade pregando, sem compromisso de cuidar das almas. Só pega no mundo, que é o evangelista, né? Pega do mundo, traz para dentro da igreja e vai embora. Larga a alma ali, larga a ovelha ali para os obreiros que ali estão cuidarem desta pessoa. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. É cada ministério dentro do seu ministério. Mas nós vemos na vida de Paulo que não era apenas isso. Além de tirar do mundo e trazer para a igreja, também cuidava dessa pessoa, também orientava essa pessoa. Nós podemos ver esse grande exemplo na vida de Timóteo. Como que Paulo orientou aquele jovem, como que Paulo deu todos os caminhos, auxiliou aquele jovem para se tornar um obreiro, para se tornar um pastor. É muito interessante observar isso, irmãos, porque não era alguém que estava preocupado apenas em ele aparecer. Eu já falei isso aqui e repito, nós não vamos encontrar na história nenhuma igreja que tivesse o nome do apóstolo Paulo. Essa igreja aqui é a igreja de Paulo. Não era isso, porque Paulo não estava interessado em que tipo de serviço. Eu seria um missionário? Não sei se eu quero ser um missionário, não. Eu seria um pastor? Eu vou ficar num lugar só, cuidando das almas? Não sei se eu quero isso para mim, não. Eu acho que seria melhor ser evangelista. Aí o outro escolhe, não, eu prefiro ser um pastor de ovelhas, ficar num lugar só, aí eu vou constituir família. Aí o outro vai dizer, não, mas eu prefiro ser o mestre, ser o itinerante, ser aquele que vai sair só dando palestras. Paulo não escolhia serviço, Paulo escolhia servir. Isso é muito interessante. É muito interessante quando o obreiro entende que ele foi chamado para servir.
não foi chamado para escolher serviço. Isso é muito interessante. Não importa que tipo de serviço tem para ser feito. Se esse serviço necessita de um trabalhador e você está em condições de fazer o serviço, simplesmente faça. Porque o importante é servir ao Senhor. Importante é estar a serviço do Senhor. Não existe trabalho sem importância na presença do Senhor. Todos os trabalhos que são feitos para Deus, todos eles são importantes e o Senhor retribui a todos da mesma forma. Quando o Espírito fala para Ananias e ele mostraria para Paulo o quanto Paulo deveria padecer pelo seu nome, pelo nome do Senhor, é exatamente isso. As escolhas que nós fazemos. Escolher o Senhor é negar a nós mesmos todos os dias. Escolher a obra de Deus é negar a nossa própria vontade todo dia. Fazer a vontade de Deus é abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos. Na obra de Deus é do jeito de Deus. A gente falava sobre isso ontem. A obra de Deus deve ser feita da forma como Ele quer que seja feita. O trabalho que o Senhor nos deu deve ser feito do jeito como Deus quer que seja feito. E nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo. Um vaso escolhido por Deus para ser tudo que o Senhor queria que ele fosse. E ele foi exatamente aquilo que Deus planejou para ser. Que sejamos nós da mesma forma, irmãos. Que estejamos nós na mesma condição e tenhamos nós a mesma visão. Que o mais importante aqui é fazer a vontade de Deus. O mais importante é servir ao Senhor, independente de que serviço seja. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que Ele nos fortaleça. Amém? Deus os abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem todos em paz.